Enem 2009, cancelado, questão 38. O Mar de Aral, um lago de água salgada localizado em área da antiga União Soviética, tem sido explorado por um projeto de transferência de água em larga escala desde 1960. Por meio de um canal com mais de 1.300 quilômetros, enormes quantidades de água foram desviadas do lago para a irrigação de plantações de arroz e algodão. Aliado às altas taxas de evaporação e às fortes secas da região, o projeto causou um grande desastre ecológico e econômico e trouxe muitos problemas de saúde para a população. A salinidade do lago triplicou, sua área superficial diminuiu 58% e seu volume 83%. Cerca de 85% das áreas úmidas da região foram eliminadas e quase metade das espécies locais de aves e mamíferos desapareceu. Além disso, uma grande área que antes era o fundo do lago foi transformada em um deserto coberto de sal branco e brilhante, visível em imagens de satélite. Suponha que tenha sido observada em uma vila rural localizada a 100 km de distância do Mar de Aral, alguns anos depois da implantação do projeto descrito, significativa diminuição na produtividade das lavouras, aumento da salinidade das águas e problemas de saúde em sua população. Esses sintomas podem ser efeito. Vamos repetir os sintomas: redução na produtividade da lavoura, aumento da salinidade das águas, problemas de saúde em sua população. Esses três sintomas podem ser efeito de: opção A, da perda da biodiversidade da região. A perda da biodiversidade da região pode ser uma consequência do aumento da salinidade e não causa. O alto grau de salinidade faz as células de alguns seres não resistirem a esta alta concentração. Algumas células morrem e também algumas plantas. Opção incorreta. Opção B, da seca dos rios da região sob influência do projeto. A seca não afetaria diretamente as lavouras que poderiam ser irrigadas pelos lavradores. Opção incorreta. Opção C, da perda de áreas úmidas nos arredores do Mar de Aral. A falta de umidade reduz a produção das lavouras, mas não equivale ao aumento da quantidade de sal na água e nem necessariamente afetaria a saúde das pessoas. Opção C, incorreta. Opção D, do sal transportado, trazido pelo vento, do Mar de Aral para a vila rural. O sal trazido pelo vento causa uma redução na produtividade da lavoura. Há um aumento da salinidade das águas e afeta a saúde em relação à respiração, aos olhos e também à água potável. A presença de cerca viva pode aumentar a retenção do vento e reduz a dispersão do sal. Esta pode ser uma medida de prevenção contra essas partículas de sal trazidas pelo vento. A opção D está correta. Vamos ver a opção E. Dos herbicidas utilizados nas lavouras de arroz e algodão do projeto. Herbicida é um produto químico utilizado na agricultura para o controle de pragas. Tem uma vantagem de ser rápido na sua efetiva atuação, porém poderá haver a contaminação do ambiente. O herbicida não influencia na salinidade da água. Opção incorreta. Vamos agora observar o que acontece com as células animal e vegetal de acordo com a presença de alguns meios. No meio isotônico, iso é igual tônico de concentração. A célula animal, ela está com a sua membrana em equilíbrio, como a membrana plasmática na célula vegetal também. O reforço externo da célula vegetal
se chama parede celulósica. No meio hipotônico, tônico de concentração, hipo, pouco, ela está mergulhada, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, num meio menos concentrado do que o interior dela. A tendência de ambas as células é ganhar solvente, é ganhar água para homogeneizar e entrar um equilíbrio osmótico dentro da célula. A célula animal pode ganhar muita água, causando o que nós chamamos de plasmoptise. A célula vegetal, quando ganha muita água, a sua membrana plasmática se encosta na parede celulósica. Ela fica com uma condição de turgência. Essa célula fica também com uma denominação chamada de túrgida. Em outro meio, com diferentes concentrações, a célula animal e vegetal estão mergulhadas num meio hipertônico, mais concentrado. Reparem que essas bolinhas indicam que fora da célula tem mais soluto do que solvente. A tendência de cada uma delas é perder água para o meio. Perdendo solvente para o meio, por esse meio ser mais concentrado, a célula animal murcha e a célula vegetal, a sua membrana se afasta da parede celulósica. A célula animal sofre o fenômeno chamado de crenação e fica crenada, e a célula vegetal sofre o fenômeno chamado de plasmólise e ela se torna plasmolizada. Portanto, de acordo com os 3 sintomas, diminuição na produtividade das lavouras, aumento da salinidade das águas e problemas de saúde na população, a opção correta é a letra D, do sal trazido pelo vento do Mar de Aral para a Vila Rural. Encerrada a questão.